nunca tive intenção de ser artista, né? Porque, na verdade, eu sempre gosto de contar essa história. O meu sonho seria ser arqueólogo, né? Então, sempre gostei muito de arqueologia, né? E assim, eu passei um tempo uma parte da minha vida, eu vivi muito dentro do Museu Emílio Guild, né? Que fica em Belém, onde eu moro hoje em dia, né? Eu deixava muitas vezes de ir para a escola, mas eu gostava muito de estar dentro do museu. Então, assim, comecei praticamente em busca dessas informações, né? Da questão da cerâmica, a questão arqueológica da questão do Marajó. Então, assim, e era e passou. Eu sou Marinaldo Santos, artista plástico, né, paraense, né? Nasci em Belém do Pará, numa cidade, num bairro de Belém, né, que fica em Coraci, né? Sou autodidata, então sempre fui muito curioso em relação a trabalhar com alguns materiais, né? Essa coisa do reciclado, por questão de alternativa, por não ter um material que eu pudesse substituir, e eu fui para essa alternativa do material reciclado, né? É porque, assim, houve milhões de caminhos que eu tive que passar, né, até chegar a ser artista. Então, eu tive que sair de casa com 15 anos, trabalhei numa fábrica de castanha, né? Então, era um serviço muito braçal e tal. E depois fui trabalhar na casa do juiz de menor, então lá o filho dele tinha livros, né? Então lá que eu comecei, mais ou menos com 17 anos, que eu comecei a ter contato com livros, né? E me despertou muito aqueles livros e eu comecei a pintar. Comecei a desenhar, mas sem a mínima intenção, não sei, foi uma coisa que até hoje é inexplicável, assim, como aconteceu, foi um impulso que me deu, eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar, desenhar, como eu não tinha dinheiro para comprar papel bom, e eu pegava papel de cimento, ia para as construções, né? Então eu pegava papel de cimento, e aquele papel de cimento eu limpava, passava talco, até hoje eu não sei porque eu passava talco, que ele ficava com um brilho e começava a pintar em cima dele. E um belo dia uma pessoa descobriu que eu estava é, é, desenhando, e ela perguntou, tu estás desenhando? Eu falei, não tô. Ela disse, mas eu sei que tu estás, porque eu desenhava, estava tudo debaixo da cama, porque eu não queria mostrar para ninguém, eu tinha vergonha. E um dia ela disse, olha, Maria, eu quero ver teus desenhos, eu mostrei para ela. E quando ela viu, ela disse, porra, Marinaldo, lindo teus trabalhos. Eu vou comprar teus trabalhos e vou te dar um material bom. Mas eu só disse para ela, não vou deixar de trabalhar com suporte, que é o papel de cimento, que é onde é uma coisa que eu me identifico muito. E a partir daí ela comprou os trabalhos e eu comecei a pintar, né? A trabalhar. E, enfim, e achei o caminho, né? Deixei de estudar, porque eu queria ser artista. Assim, como eu te falei, eu trouxe muita coisa, né, da minha infância dentro do meu trabalho, dos anos 80, né? Muita coisa a respeito de santo, tinha muita questão dos bois, né? Coisas que eu vivi em Coraci. Quando menino, eu ia muito para circo, então eu vi muitas essas imagens, né? Então foi uma imagem que me marcou muito. Mas só que quando eu fiz esse trabalho, tinha algo muito estranho, assim, né? Muito estranho, porque é, esse personagem, né, da forma que ele olha muito diretamente, né, então sempre vi que depois eu comecei a observar e tal, vendo, ele olha muito diretamente para mim, né, então é como se eu estivesse vendo um fundo de alguma coisa desconhecida. Então esse fogo, talvez, né, eu acho que essa coisa do fogo que vem de dentro, acho que talvez era aquele momento do meu trabalho que estava começando a surgir. E ali eu acho que eu me vi muito diante desse cenário que eu vivi quando menino, né? Coisa do circo, mas da arma que meu pai, por ser militar, e tem outros elementos também, né? Que aparecem muito ali. E eu acho que talvez minha inspiração foi mais essa questão do circo, né? Mas ao mesmo tempo que foi feito o circo, mas hoje eu já faço outra leitura do que é aquilo, né? Como é que eu vi aquilo lá, né? Então, como é que eu vi e como é que eu vejo hoje em dia, né? Eu acho que foi o circo sem de inspiração, é o homem que bota fogo pela boca, é o homem forte, é o homem que, ao mesmo tempo, amedrontado, né? Então, assim, eu acho que para mim aqui é um trabalho que, assim, que tem melhor de leitura, né? Então, acho que talvez que me inspirou mais, assim, foi a questão do circo, né? Dessa coisa, mas só que esse circo ele não tem plateia, né? Então é um circo que é um homem é um solitário, né? Que está ali diante de um cenário, né? Se colocando como dono do espaço,
E eu acho que também foi isso, né? Essa a inspiração foi essa, inclusive essa questão da madeira, né? Que tem um verde e amarelo, né? Então tem toda essa coisa do Brasil dentro desse contexto dessa tela, né?